Boa tarde. Eu estou aqui no Centro de Cultura e nós vamos estar agora entrevistando a Fátima Joseph, que vai falar um pouco sobre a história da fotografia pra gente. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar recebendo vocês aqui. E bom, como já está falado, a gente vai falar um pouco sobre a história da fotografia. Nós sabemos que ela não é só de um criador, que ao longo do tempo tiveram várias pessoas estudando sobre ela e cada vez mais criando conceitos e desenvolvendo novas técnicas. Até chegarmos hoje a essa máquina digital. Antes nós sabemos que era uma coisa bem mais precária, onde tinha... A fotografia não é a obra final de um único criador. Ao longo da história, diversas pessoas foram agregando conceitos e processos que deram origem à fotografia como a conhecemos. O mais antigo destes conceitos foi a da câmara escura, descrita pelo napolitano Giovanni Battista della Porta, já em 1558, e conhecido por Leonardo da Vinci, que a usava, como outros artistas no século XVI, para esboçar pinturas. O cientista italiano Angelo Sala, em 1604, percebeu que um composto de prata escurecia ao Sol, supondo que esse efeito fosse produzido pelo calor. Foi então que Johann, fazendo experiências com ácido nítrico, prata e gesso em 1724, determinou que era a prata halógena convertida em prata metálica e não o calor que provocava o escurecimento. A primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph, numa placa de estanho coberto com um derivado de petróleo fotossensível, chamado betume da Judéia. A imagem foi produzida com uma câmera, sendo exigidas cerca de 8 horas de exposição à luz solar. Joseph chamou o processo de heliografia, gravura com a luz do sol. Paralelamente, outro francês, Daguerre, produzia com a câmara escura efeitos visuais em um espetáculo denominado diorama. Daguerre e Joseph trocaram correspondência durante alguns anos, vindo finalmente e firmando uma sociedade. No Brasil, o francês radicado em Campinas, São Paulo, Hércules Florence, conseguiu resultados superiores aos de Daguerre, pois desenvolveu negativos. Contudo, apesar das tentativas de disseminação do seu invento, ao qual denominou fotografia, foi o legítimo inventor da palavra. Não obteve reconhecimento à época. Sua vida e obra só foram devidamente resgatadas em 1976, por Boris. A grande mudança recente, produzida a partir do final do século XX, foi a digitalização dos sistemas fotográficos. A fotografia digital mudou paradigmas no mundo da fotografia, minimizando custos, reduzindo etapas, acelerando processos e facilitando a produção, manipulação, armazenamento e transmissão de imagens pelo mundo. O aperfeiçoamento da tecnologia de reprodução de imagens digitais tem quebrado barreiras de restrições em relação a este sistema por setores que ainda prestigiam o tradicional filme, e assim, irreversivelmente, ampliando o domínio da fotografia digital.